Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bom com os irmãos? Todo mundo bem? Irmãos, a gente vai compartilhar agora nesse momento um pouquinho sobre o nosso gráfico dos dízimos e as ofertas. Eu vou pedir para a Jean colocar aqui. Como os irmãos sabem, todos os meses nós temos compromissos financeiros, várias coisas que a gente precisa pagar e honrar aqui na igreja, né? E até o momento, considerando que hoje é dia 24 de novembro, a gente tem alcançado aí 33% da meta. Então a nossa oração é que, em nome de Jesus, a gente vai alcançar os 100%. A gente vai chegar aí aos 100% desses dízimos e ofertas e honrar com aquilo que Deus tem feito. E glórias a Deus, porque Deus nunca deixou faltar. E não deixará, em nome de Jesus. Vou pedir para passar o próximo gráfico também. E esse próximo gráfico eu já vi, já é um pouco mais preocupante. A gente está em campanha de Natal. E a gente está fazendo essa campanha de Natal missionário. Então não sei se todos sabem, mas aqui na igreja desde o dia, se não me engano, desde o primeiro domingo agora de novembro, a gente iniciou uma campanha, que é uma campanha de Natal missionário, onde a gente vai... Solidário, onde a gente vai arrecadar recursos financeiros para que no ano de 2025 a gente possa fazer diversas ações como a gente fez aí em 2024, né? A gente alcançou até o momento 4%. 4% é bem pouquinho, né? Essa campanha, ela vai acabar, se não me engano, já no começo de dezembro. Então a gente faz aí esse apelo, né? Porque tem só 4%, mas em nome de Jesus a gente vai alcançar aí a meta de 6 mil. Se Deus quiser, a gente vai ultrapassar, porque no ano de 2025 a gente vai fazer muita coisa. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar, eu vou pegar aqui para colocar as crianças, é verdade, as crianças. Eu ia lembrar em algum momento, eu tenho certeza. As crianças, por favor, podem vir à frente. Todo mundo, eu vou descer para orar com elas. Todo mundo. As professoras também, se quiserem vir aqui na frente, para a gente orar pelas crianças. Vocês estão empolgados, gente, para a salinha? Sim? Então, convidar vocês para vir à frente. A Amandinha também, se você quiser vir aqui à frente. Mas a gente vai ter agora também o culto. Enquanto a gente está fazendo, a gente tem o nosso culto, o nosso encontro aqui, né, a nossa celebração. As crianças também participam aqui do nosso culto, do nosso encontro. Elas continuam cultuando a Deus, celebrando ali no espaço delas. Então vamos aí orar pelas crianças. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus. Agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de cada uma dessas crianças, ó Deus. E, Senhor, nós te pedimos por elas, ó Pai. Elas vão, nesse momento, também ouvir da sua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor possa abrir os seus entendimentos, ó Deus, estar com elas, com cada professora ali, ó Deus. Mas nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada uma delas. É tudo o que nós pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, vocês podem ir. Agora sim, eu quero fazer um convite para vocês abrirem a sua Bíblia no Evangelho de João. A gente vai ler o Evangelho de João no capítulo 1, a partir do versículo 1. Então, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida, e a vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Ele veio ao seu próprio povo e eles os rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus.
Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Versículo 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus. Agradecer por cada pessoa que está aqui, ó Deus. Agradecer pelas nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que a gente possa ouvir da sua palavra, ó Deus, que o seu Santo Espírito possa falar conosco, ó Pai. Mas nós já te agradecemos, ó Deus, por Jesus Cristo que morreu por nós, ó Pai. É tudo que nós pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava no meu trabalho e assim, tinha uma senhora que ela era super minha amiga. A gente quase toda semana a gente almoçava com o pessoal do trabalho, e aí eu trabalhei na mesma área que ela durante uns 2 anos. E aí, super legal. E eu confesso para vocês que quando a gente sai da empresa, ou quando a gente muda de área, ou quando a pessoa sai, a gente acaba se distanciando das pessoas, né? E eu acabei mudando de área. Os meus amigos que faziam parte daquela área, eles continuaram lá, só que a gente trabalhava ali no mesmo prédio. E aí, eu mudei de área, se passou um tempo, se passaram alguns anos, a gente marcou, vamos almoçar, para a gente poder conversar, colocar o papo em dia. E aí ela topou, não, vamos almoçar. A gente saiu para almoçar. E aí ela também teve uma mudança na área dela, porque mudou a coordenação, o chefe dela mudou, e a gente saiu para almoçar. Estávamos nós almoçando, conversando, e em determinado momento da conversa, eu perguntei para ela, puxa, e aí, como que está na área que você trabalhando, no seu novo departamento ali, teve algumas mudanças, né? Como que é o seu chefe? Você está gostando? E aí ela me respondeu o seguinte, olha, o meu chefe, ele é muito legal. Ele é bem legal assim, mas eu vou te falar uma coisa, ele é exatamente como Deus. Bem lá distante e a gente aqui. E eu lembro que quando eu vi essas palavras, eu fiquei pensando, que coisa doida. Como várias vezes a gente enxerga, ou as pessoas que estão ao nosso redor, podem enxergar a Deus de uma forma distante. Um Deus que está ali no céu, no trono, às vezes até pensando naquele senhorzinho ali no trono, está ali distante, e a gente aqui na terra. Só que, o que eu tenho aprendido nessa vida, e com esses anos de caminhada, que Deus, Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus próximo. É um Deus que está com a gente todos os dias da nossa vida. E Ele prometeu isso para a gente. Todos os dias, Deus, Ele está com a gente. E Deus não é um Deus distante. Ele é um Deus próximo de nós. E a gente acabou de ler aqui, em João, no capítulo 1, versículos que a gente conhece. Eu acho que todo mundo aqui talvez já ouviu alguma vez na vida João capítulo 1. E de fato, a gente sabe que Jesus, Ele encarnou e Ele habitou aqui na terra. Só que isso tem um significado muito mais importante do que parece, porque não foi uma simples pessoa que habitou aqui e estava na terra, mas o próprio Deus, Ele saiu do seu trono e Ele veio até a terra. Ele habitou aqui e Ele passou pelas mesmas situações que a gente já passou. E isso que é o mais interessante de tudo, como o próprio Deus, que é Deus, Ele habitou na terra e Ele passou por situações semelhantes que eu e você, a gente passa na nossa vida. E a gente pode ver que esses versículos que a gente acabou de ler, eles revelam de fato a verdade central na fé cristã, que Deus se fez humano para estar conosco, para nos salvar e nos ensinar a verdadeira missão. E a gente pode observar isso. E a gente pode ver que no Evangelho de João, que é o que a gente acabou de ler, ele vai mostrar Jesus, só que ele vai mostrar um Jesus muito humano. E na teologia tem um conceito que é bem interessante, porque Jesus, ele foi 100% Deus, e Jesus, ele também foi 100% homem.
E na teologia esse termo se chama união hipostática de Deus, ele sendo 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. Em João, no capítulo 4, no versículo 6, fala o seguinte: em determinado momento, a gente sabe que Jesus, ele estava ali com seus discípulos, ele ia de cidade em cidade, e ele estava indo em direção da Samaria, e no versículo 6 do capítulo 4 fala assim: o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Olha que interessante. É um versículo simples, que a gente sabe que Jesus ele se encontra com a mulher samaritana, e a gente conhece ali um pouco dessa história, mas nesse versículo ele vai falar que Jesus, ele estava cansado. E quantas vezes a gente não se cansa também? A gente trabalha, faz tantas coisas e a gente se cansa. E Jesus, ele estava cansado também. Ainda em João, se a gente for um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 11, Jesus, em determinado momento, ele recebe uma notícia. Ele recebe a notícia que um amigo dele estava doente. E nesse momento, as coisas, ele recebe essa notícia, ele permanece onde ele está, depois ele sai em direção ao encontro desse amigo. O nome desse amigo era Lázaro, e ele tinha duas irmãs, ele tinha a Maria e ele tinha a Marta. E eram amigos próximos de Jesus. E em determinado momento ele vai ali em direção, quando ele chega lá, Lázaro tinha morrido, ele já estava morto. E aí todo mundo ali, né, falando que ele morreu, não tem mais o que fazer. E Marta, em determinado momento, ela encontra Jesus no versículo 21 do capítulo 11, e ela fala assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela fala isso para Jesus. E Jesus disse no versículo 23, seu irmão vai ressuscitar. E aí, caminhando um pouco mais nesse versículo, lá no versículo 32, Jesus ele pede para que aquelas pessoas levassem ele em direção aonde Lázaro estava sepultado. Jesus caminha, vai em direção a eles, e quando ele chega ali naquele momento, o que você pode esperar? Ele está num momento que uma pessoa estava sendo sepultada, muitas pessoas ali chorando, clamando, era uma pessoa provavelmente que eles gostavam muito. E aí no versículo 32 fala assim: assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, isso era Maria caindo aos pés do Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No versículo 33, quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Versículo 35, Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia é esse. Jesus chorou. E de fato, a gente pode observar que Jesus, ele veio a essa terra e ele passou pelas mesmas dores que a gente passou. E muitas vezes ele sentiu o que a gente sentiu. E ele, perante aquela situação difícil, triste, ele chora também. E o próprio Deus se encarnou, habitou nessa terra e passou pelo que eu passo e pelo que você passa, todos os dias. Ele de fato, ele passou por isso, né? E no versículo 1 de João que a gente leu, fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque Jesus, ele era humano, e Jesus, ele também era divino. Jesus era Deus e era ser humano como a gente. E no versículo 14 que a gente leu, fala, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória e a glória do Filho único do Pai. E a gente já conhece essa história, e a gente sabe que Jesus ele veio na terra, e ele passou por várias coisas que a gente passou. Só que tem uma coisa que muitas vezes a gente acaba não refletindo, que a gente tem de fato, a gente tem um modelo, que a gente pode se inspirar, e a gente pode ver na nossa vida. E eu não sei você, muitas vezes a gente sente falta de pessoas, modelos, ou não tivemos modelos na nossa vida. Mas uma coisa a gente sabe, que o nosso maior modelo de vida, de caminhada, é Jesus.
E se a gente quer aprender a como viver essa vida como verdadeiros cristãos, nós temos que ver o que Jesus fez, ler das Escrituras e observar aquilo e como que Jesus lidava com as situações da vida. E de fato, a gente pode observar várias coisas e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro princípio, a primeira lição que a gente pode ver aqui nesse texto é que a encarnação, o coração da missão de Deus. Deus, ele tem uma missão. E a gente sabe que a gente chama isso de Missio Dei. Deus, ele tem uma missão, que é essa missão de restaurar todas as coisas. E ele está ali nessa missão. Só que Deus, ele não simplesmente tem a missão e ele não faz parte disso. Deus, ele faz parte disso e ele é o protagonista dessa missão. Não é a igreja que é a protagonista, nós somos coadjuvantes. Nós participamos daquilo que o Senhor faz, e Deus, ele nos permite que a gente participe, mas é o próprio Deus participando da sua própria missão e de fato ali trabalhando. E Deus, ele não permaneceu distante, ele entrou no nosso mundo, no nosso sofrimento e nas nossas limitações. E se a gente vê lá em Filipenses, no capítulo 2, a gente vai ver que ele se esvaziou dele mesmo. Ele era Deus, mas ele habitou aqui e ele passou por todas essas situações. E Deus, ele foi o protagonista e ele é o protagonista dessa missão. E desde a criação, Deus busca resgatar a humanidade. A encarnação é o ponto principal dessa missão. Então, quando a gente abre a nossa Bíblia e a gente começa a ler o Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, a gente pode observar que Deus, ele está o tempo todo agindo. Ele é o centro de tudo. Ele é quem está ali o tempo todo fazendo as coisas, desde o Antigo Testamento, e o seu ponto principal ali realmente é Jesus. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, fala que Jesus é exatamente aquilo que Deus é. Ele expressa exatamente quem Deus é verdadeiramente. Ele não apenas observou nossas lutas, ele veio para vivê-las conosco. E isso é muito interessante porque no nosso país, no Brasil, a gente sabe que a maioria das pessoas já conhecem a Deus ou conhecem assim a história de Jesus, né? Mas muitas pessoas não conhecem o verdadeiro significado do que é o Natal. Para muitas pessoas, o Natal pode ser aquele momento no final do ano, onde você encontra a sua família, você celebra e está tudo bem. Mas não, para a gente, o Natal é essa esperança. É a esperança que por nós mesmos a gente não consegue caminhar. É a esperança que Jesus é quem veio nessa terra, morreu pelos nossos pecados e que nos salva. Tem um significado muito mais do que simplesmente no dia 24 ou no dia 25 dar presentes. E o que eu tenho aprendido é que de fato a gente precisa compartilhar ou testemunhar do que Deus faz com a nossa vida. E Jesus é o maior exemplo de que a missão é ir ao encontro e não esperar que os outros venham até nós. E isso é muito interessante porque tem uma frase que eu gosto muito do Billy Graham, que fala que o maior feito de toda a humanidade não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na terra. E de fato é isso. O maior feito que a gente pode imaginar na nossa vida é exatamente isso. É o próprio Deus sendo encarnado e habitar entre nós. Amém? E Jesus, ele vai de encontro a nós. Só que a gente pode observar que Jesus, ele é o nosso principal modelo. E ele é um modelo de solidariedade e generosidade. A gente pode observar que Jesus, ele estava o tempo todo com as pessoas. Então a gente vai lendo as Escrituras, a gente vai vendo que o seu ministério não era um ministério só de anunciar. Não era um ministério apenas de falar, mas era um ministério de fazer. Jesus, ele estava nessa terra e ele não só falava, ele fazia, e ele de fato estava ali o tempo todo. Jesus se identificou completamente conosco, ele veio para cá e habitou entre nós, né? Ele nasceu pobre, viveu como servo, sofreu e morreu por nós. E ele
estava aqui com a gente. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7, vai falar: esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele mostrou que amar é se colocar no lugar do outro. A gente pode ver diversas vezes Jesus, ele encontrando pessoas que estavam enfermas, doentes, e ele olhava para essas pessoas e ele estava ali curando, olhando. Em algumas passagens ali nas escrituras, a gente vai ver que em determinado momento os discípulos, tinha alguém ali gritando por Jesus, e os discípulos falam: não fica ali para essa pessoa, e Jesus fala: não, quem que está pedindo por minha ajuda? Jesus, ele não só falava, ele fazia, ele de fato ele era generoso e solidário com as pessoas. Na encarnação, Jesus deu tudo, o seu tempo, a sua vida e o seu amor. E a gente pode observar isso como Jesus como nosso modelo, que Jesus ele entregou a sua vida. O seu ministério não era um ministério só de domingo, era um ministério de domingo a domingo. O tempo todo ele estava com as pessoas, ele estava servindo e ele estava amando de fato. E a gente pode aprender que Jesus ele usou a vida dele para o reino de Deus. Ele estava ali. E existe uma frase que eu tenho falado de fato algumas vezes, e é uma frase que me mexe muito comigo, que é: não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. O tempo passa rápido, as situações da nossa vida mudam constantemente, mas em algum momento a gente vai começar a ficar mais velho. E a gente sabe que o tempo passa muito rápido, e a nossa oração é que a gente não desperdice a nossa vida. E se a gente não quer desperdiçar a nossa vida, a gente precisa olhar o principal modelo que a gente tem de vida, que é a vida de Jesus. Como que ele lidou com as situações, né? E o que eu me pergunto é: o que eu estou fazendo com a minha vida? Ou o que você está fazendo com a sua vida? Já parou para pensar nisso? O que você está fazendo com a sua vida? Ele não segurou nada para si, mas entregou-se plenamente para cumprir o propósito de Deus. E é interessante porque Jesus, até mesmo ali na cruz, em determinado momento, ele sabia que ele teria que morrer, ele estava já caminhando para isso, seria preso, e ele vai com os seus discípulos ali orar, eles estão no monte, ele ora para Deus, fala: Senhor, se for possível, afaste de mim este cálice. Ele estava também com medo, estava com receio, mas ainda assim, ele cumpriu o propósito de Deus. Ele ouviu a voz de Deus e seguiu o seu chamado que Deus tinha feito. E a igreja é a extensão dessa missão de Jesus. Jesus é a ponte para Deus. E muitas vezes nós somos essa ponte para Jesus. Muitas vezes as pessoas não vão conhecer a Jesus se a gente não anunciar e não compartilhar da palavra de Deus. A gente precisa compartilhar essa palavra de Deus. E de fato, a igreja é essa extensão daquilo que Deus faz, porque Deus ele permite, a gente como coadjuvante, Deus permite que a gente faça parte disso. E todos nós somos convidados a participar. E eu me lembro que há uns anos atrás, lá em 2016, quando eu comecei a estudar teologia, em todo o semestre tinha um culto para a gente fazer, para a gente abrir de fato ali o semestre, e a gente tinha uma aula que chamava aula magna, que era a principal aula ali do semestre, né? Essa abertura que a gente fazia. E eu lembro que no primeiro ano que eu estava ali estudando teologia, já no primeiro dia de aula, as pessoas perguntavam para mim: puxa, o que você está fazendo aqui estudando teologia? E era muito legal você perguntar isso para as pessoas, né? Que tinha várias pessoas lá na sala, e a gente perguntava: o que você está fazendo aqui? Você ouvia diversas respostas. Eu sou professor da EBD, e eu quero aprender mais sobre a Bíblia, então eu estou aqui para estudar. Algumas pessoas falavam: puxa, eu estou estudando porque eu acho interessante teologia e fiquei interessado. Quando perguntaram para mim, mas por que você está estudando teologia? Eu falei: eu quero ser pastor. Eu já tinha isso claro para mim, eu comecei a estudar em 2016. E desde 2013 eu já estava ali com esse discernimento do meu chamado. E eu falava: puxa, eu quero ser pastor, e todo mundo falando, né? Então, quando perguntaram para mim, eu falei: eu quero ser pastor, por isso que eu estou estudando aqui teologia. E aí passou mais ou menos uma semana, a gente teve essa aula magna, a
principal aula. E aí quem fez essa aula foi a professora Nauzira, né, que é uma missionária bem importante no meio batista. E aí eu lembro que ela compartilhou, foi muito importante para mim essa aula, a primeira aula Magna Ser dela, e eu lembro que no final ela fez um apelo, e o apelo dela foi: eu quero orar pelos missionários. Eu quero orar pelos missionários, então missionários venham aqui na frente, eu quero orar por vocês. E aí os missionários foram. E eu, como bom missionário, eu fui lá na frente também, porque eu queria receber essa oração, queria orar, e aí orei. E acabou a oração, terminou o culto, aí alguns amigos veio me encontrar e falaram assim: nossa, Diego, mas você não falou agora há pouco que você quer ser pastor? Agora você quer ser missionário? E eu falei para eles: não, de fato, eu sou missionário, porque eu já entendi que todos nós somos missionários. Não tem ninguém aqui que não é crente, filho de Deus, que não seja missionário. Tem uma frase do Charles Spurgeon que fala que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E todos nós somos missionários, convidados a testemunhar daquilo que Jesus fez na cruz e daquilo que Jesus fez e faz na nossa vida. De fato, todos nós somos missionários. Eu lembro que Deus, desde ali de 2013, eu já tinha entendido isso. Eu falei: puxa, eu sou missionário, sou pastor, e Deus tem nos chamado. E a igreja, e aí Jesus como esse principal modelo, convidando a igreja a fazer parte disso, nós somos esse agente de transformação no mundo. E eu tenho aprendido que a igreja não é um clube de recreação, e também não é um ambiente só para socializar. Não é aquele lugar que a gente vem só para conversar, conhecer as pessoas. Também é, porque também é importante a gente ter esses momentos. Mas a igreja é uma agência de transformação no mundo. É isso que a igreja é. É uma agência de transformação no mundo. E a minha oração é que eu e cada pessoa que está aqui, que o Espírito Santo possa nos dar esse entendimento, que nós somos esse agente de transformação no mundo, porque a gente está aqui agora reunidos, lendo, ouvindo da palavra de Deus, mas depois que a gente sair daquela porta, a gente continua sendo igreja. E o culto, ele não é só das 10h30 ao meio-dia. O culto é o que a gente faz o dia todo quando a gente sai daqui. A gente está cultuando a Deus. É quando a gente está na nossa casa, é quando a gente está com a nossa família, é quando a gente está na faculdade, na escola, no nosso trabalho, e onde a gente estiver, a gente está, de fato, cultuando a Deus com a nossa vida. Em João, no capítulo 20, no versículo 21, vai falar assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Deus, Ele envia cada um de nós, Ele envia você para fazer parte dessa missão. E Jesus deixou a missão de continuar o seu trabalho à igreja. De fato, Deus é esse protagonista, Ele convida a gente que a gente possa participar disso, e a igreja é convidada a fazer parte desse trabalho. E a nossa missão é de ir até aqueles que estão quebrantados, perdidos e marginalizados. E isso é uma coisa bem interessante, porque a missão da igreja é de a gente compartilhar e testemunhar. Só que muitas vezes fica de fora essas pessoas que estão quebrantadas, perdidas ou marginalizadas. Ou essas pessoas muitas vezes não têm noção daquilo que Jesus fez na cruz. E eu compartilhei com os irmãos na sexta-feira. A gente teve um pequeno grupo da igreja, e aí a gente estava ali conversando. Em determinado momento eu compartilhei com eles que eu assisti um filme. Eu não lembro o nome do filme, depois eu vou pesquisar, e quem tiver interesse eu mando. A minha irmã, semana, estava em casa, queria assistir um filme, e aí ela gosta de filme de romance. Eu não gosto de filme de romance, porque eu acho que demora muito tempo. E ela: vamos assistir um filme? Ela falou: vamos assistir um filme de romance e tal. Eu não estava muito afim. Aí ela falou assim: não, mas a gente vai assistir um filme, e eu já estava estudando para o concílio também, já estava meio, não, eu estou cansado também de estudar, vamos assistir alguma coisa. Aí ela: é um filme baseado no livro de Oséias. Eu achei interessante, falei: vamos assistir. Eu não vou dar spoiler, porque quem tiver interesse vai assistir, mas basicamente o filme, ele conta a história de uma prostituta, que, na verdade, ele conta a história de um homem, que ele era um cristão,
E ele ora a Deus, ele fala assim: Senhor, eu quero casar, ainda não casei, eu quero casar, me dá alguém, me mostra alguém. E aí ele entende que é essa pessoa que Deus tinha mostrado, que seria essa prostituta. E na história, o que eu achei mais interessante de tudo é essa questão do perdão. Porque essa pessoa, de fato, que era crente, queria restaurar de alguma forma, compartilhar daquilo que Deus tinha feito, né, compartilhar ali do Evangelho. Só que essa pessoa, o tempo todo, ela falava assim: o meu passado me condena, aquilo que eu fiz é imperdoável, eu não posso receber perdão. E o tempo todo nisso. Só que isso é muito interessante, porque Jesus, ele veio para essa terra, ele nos perdoa dos nossos pecados, e durante a nossa vida toda a gente vai passar por esse processo de santificação, nessa tentativa de ser cada vez mais próximos ou semelhantes àquilo que Deus é, que Jesus é como modelo, e nessa esperança que a gente vai ser glorificado. E de fato é muito interessante essa mistura desse medo, do perdão, com aquilo que Deus faz na nossa vida. E a gente pode aprender muitas coisas com João no capítulo 1, ou quando a gente vai lendo o Evangelho de João, e fica esse convite para quem puder também ler o Evangelho de João, que é um evangelho bem importante, mas tem algumas aplicações que a gente pode colocar aqui para a nossa vida, e aplicações práticas, né? Primeiro ponto é que, assim como Jesus desceu para nos alcançar, somos chamados a sair da nossa zona de conforto, para alcançar os perdidos e necessitados. E eu acho interessante essa frase, sair da zona de conforto, mas soa meio coach, né? Sai da sua zona de conforto, mas não é bem isso. Mas de fato, a gente vai ter a nossa vida, a gente vai ter a nossa rotina, e Jesus fez todos os sacrifícios, ou o sacrifício que ele poderia fazer na cruz. Só que a gente, muitas vezes, eu acho que a gente corre esse risco de ficar um pouco acomodados, e não sair realmente da nossa zona de conforto. Mas o nosso chamado, assim como Deus, o próprio Deus saiu do céu, veio até a terra, ele saiu da sua zona de conforto. Nós também somos convidados a sair da nossa zona de conforto e talvez não ficar na mesmice de sempre. É muito fácil a gente estar nessa mesmice, mas eu tenho aprendido que dentro da igreja é um lugar onde a gente pode servir e a gente pode usar os dons e os talentos que Deus nos deu. Então, você quer sair da sua zona de conforto? Sirva. A gente tem muito espaço na igreja para poder servir, muitas áreas, muitos ministérios, e Deus, ele nos chama para fazer parte dessa missão. Segundo, nós somos chamados a refletir essa generosidade, compartilhando nossos recursos, tempo e amor com aqueles que mais precisam. Jesus, como nosso principal modelo, ele era extremamente generoso. E o convite que ele faz, e a gente também precisa refletir, é que a gente também possa ser generosos com tudo na nossa vida, não só com os nossos recursos financeiros, mas com o nosso tempo, a nossa disposição, mas 100% da nossa vida. E a gente sabe que é um desafio isso, mas essa também é uma parte bem importante. E a encarnação, talvez se a gente for colocar nesse contexto atual que a gente vive, é sair das quatro paredes da igreja. De fato, a gente vem aqui todo domingo, mas ser igreja de domingo, às vezes é fácil. Nem sempre é fácil, mas a gente está aqui sendo igreja todo domingo. Mas o nosso desafio é a gente sair desse ambiente e continuarmos sendo igreja. Continuarmos testemunhando e compartilhando daquilo que Deus fez na nossa vida. Devemos estar presentes onde há sofrimento, sendo luz nas trevas e esperança para os desesperados. Nós devemos estar presentes onde há sofrimento, sendo luz nas trevas e esperança para os desesperançados. E quando a gente abre a nossa Bíblia, lá em Gênesis no capítulo 1, fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície da terra. E desde o início, onde essa terra era sem forma e vazia, de alguma forma existia esse caos, porque não existia nada, de fato. Mas Deus, ele foi ali e disse: haja luz, e houve luz. E nós sendo chamados a ser semelhante a Jesus,
a gente também tem que ser luz aonde a gente estiver. Então, às vezes a gente está no trabalho e a gente vê aquela situação caótica e a nossa primeira tendência é: eu quero sair daqui, não quero ficar nesse caos, eu quero ir para um lugar onde esteja mais tranquilo. Mas de fato, às vezes nós somos chamados a ser luz no lugar onde tem trevas, no lugar onde não tem esperança. Deus, Ele nos chama também. E eu quero caminhar para a conclusão. E eu quero falar mais algumas coisas, mas eu quero caminhar para a conclusão. E eu quero concluir com uma história, que é uma história muito conhecida por todos nós. No livro de Gênesis, ele conta muitas histórias. E é um livro que ele fala muito sobre relacionamento, porque ele fala do relacionamento de Deus com a humanidade, ele fala o relacionamento de Adão e Eva, que era esse casal, ele fala do relacionamento de pai com os filhos, de mãe com os filhos, e assim vai. Em determinado momento ele conta a história do povo de Israel. E o povo de Israel, ali a partir de Abraão, no capítulo 12, Abraão, ele tem Isaac, de Isaac ele tem Jacó. Em determinado momento Jacó tem alguns filhos, e a gente conhece aquela história de José, que José ele vai para o Egito, vendido pelos seus irmãos. Só que em Gênesis ele conta essa história e ele termina com o povo de Israel ali no Egito. No capítulo 1 de Êxodo, ele conta que o faraó, ou o governante que estava ali naquele momento, porque no final de Gênesis, José era o governador ali do Egito de fato, então a sua família estava ali e estava tudo bem. Só que se passaram muitos anos, e aquele novo faraó que estava ali, ele nunca ouviu falar dessa história, ou nunca conheceu da história do povo de Israel. E ele começou a perceber que esse povo estava crescendo em número, estava ficando forte demais. Ele teve uma ideia: o que eu vou fazer com eles? Eu vou colocar eles aqui para trabalhar, eu vou escravizá-los. Em Êxodo, no capítulo 1, versículo 13, fala que eles passaram pela cruel escravidão. Eles passaram por uma situação terrível, porque de fato eles estavam sendo obrigados a trabalhar de qualquer forma e passando por muitas coisas. E o povo de Israel, não dá tempo de contar toda a história, mas eles passam por esse momento terrível. Só que em Êxodo, no capítulo 3, e também ali no capítulo 2, a gente sabe que o povo de Israel estava ali crescendo em número, eles estavam sendo escravizados. Esse faraó, ele tem uma ideia: o que eu vou fazer? Todo menino que nascer, a gente vai matar. A gente vai mandar matar, vai colocar ali no rio Nilo, e ele vai sair. E a gente sabe que Moisés, ele não morre, ele cresce ali com a filha de Faraó. Só que o que o povo estava passando ali, ou a situação que eles estavam passando, que era uma situação muito difícil, continuou por muitos e muitos anos. E eu não sei se você já passou por algum momento na sua vida, ou por alguma situação que você fala assim: puxa, não tem solução. Ou está tantos anos assim e não vai mudar. E de fato pode acontecer isso. Só que o povo de Israel, eles estavam ali, estavam passando por essa situação. E no capítulo 13, Moisés, em determinado momento, ele vai para um lugar e ele tem um encontro com Deus. E aí no versículo 9, fala assim: sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os trataram cruelmente. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. E no versículo 7, um pouco antes, vai falar assim: então o Senhor disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e esperançosa. E de fato, no versículo 9, o clamor do povo de Israel chegou até mim. E Deus, Ele é um Deus que ouve, que vê, e Ele participa. E a minha oração é que a gente possa ter esse discernimento, que Deus, Ele veio nessa terra, Ele foi o nosso principal modelo,
mas Ele é um Deus que vê, ouve e vai. E esse é um convite que fica para nós, da gente saber que Deus, Ele participa da nossa vida e nos convida a participar da sua missão. E eu quero ter um momento de oração com vocês e quero te convidar a ficar em pé. Vamos orar, pedindo que Deus possa nos abençoar. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus que ouve e que vê o nosso clamor, ó Deus. Senhor, o Senhor não é um Deus distante, ó Pai. E nós te pedimos, ó Deus, que o seu Santo Espírito, ó Pai, possa estar conosco na nossa vida, ó Pai, e que Ele possa nos lembrar, ó Deus, que o Senhor saiu do seu trono, desceu à terra, habitou aqui, ó Deus. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que nos momentos difíceis da nossa vida, a gente possa se lembrar disso. Que assim, ó Deus, como o Senhor libertou, ó Deus, o povo de Israel da cruel escravidão, ó Deus, o Senhor nos liberta, ó Deus, dos nossos medos, dos nossos pecados e tudo aquilo que nos aprisiona, ó Deus. Senhor, nós te pedimos que a gente possa ser sal e luz nessa terra, ó Deus, e que a gente possa ser agente de transformação, ó Deus. Cuida de cada um de nós que está aqui, ó Deus, nessa manhã, os irmãos também que não estão aqui, ó Deus, mas nós te pedimos que tudo seja feito de acordo com a sua vontade, ó Deus. É tudo que nós pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém.